Lázaro, essa primeira pergunta, até para a gente contextualizar isso, né? Quer dizer, o Galo está passando por uma quantidade de transformações aí substanciais, né? Quer dizer, um clube que já há não muito tempo ganhou aí a Libertadores, né? Quer dizer, um título muito relevante, mas a gente vê que o pessoal aí não está de brincadeira, né? Não está querendo aliviar. Então a gente está vendo trazendo o Sampaoli, né, quer dizer, criando um investimento muito forte no futebol, na contramão do que o momento a gente tem verificado com os demais clubes. Essa Arena MRV, quer dizer, nós não temos clubes, tem ali o Goiás, o Atlético Goianiense, estádios menores, mas a gente não tem clubes brasileiros com um projeto tão ousado como esse de fazer um estádio de primeiríssima linha, com um porte, um estádio grande, né? Quer dizer, as transformações são inúmeras. Eu queria entender o momento, né? O momento que você contextualizasse para a gente o que tem sido esse passado recente, já que você é uma figura que está presente no Atlético de outras gestões, né? Você acompanha esse fio todo, né, encadeado. Então, eu queria ouvir de você como é que você está vendo esse momento atual do Atlético, que parece que já de um time que sempre foi grande, está com pretensões agora ainda maiores, né? Fernando, eu estou no Atlético tem 12 anos. Né? Quando eu entrei no Atlético em 2009, a situação era completamente diferente. Né? Era um clube numa situação dramática, né? Uma situação financeira dramática, um futebol dramático, enfim. Mas fomos vencendo etapas e aí precisamos contextualizar. Né? Você tinha aquela história, hoje nós estamos noutra. E há 2 anos, o Sérgio insistiu demais. No Atlético, eu fui os 2 primeiros anos assessor, depois eu fui diretor jurídico, e aí tive a oportunidade para ser o candidato da situação, as 2 vezes pelo menos, não quis. Né? Não quis, não é porque ser presidente do Atlético é uma honra, mas eu queria cumprir essa etapa, né, de fazer uma arrumação do jurídico, e nós conseguimos. Nesses, então, os últimos 2 anos aí, para sintetizar, o clube precisava passar por um processo de profissionalização. E o Sérgio, que é o presidente, encarou isso. Encarou isso. Todos sabem, o Atlético é um clube, tem 112 anos, é um clube gigante, tem um patrimônio fantástico, e o patrimônio, mas ele tem um outro patrimônio, que é sua torcida, que é o mais importante de tudo, que é uma torcida engajada, que é uma torcida que participa efetivamente. Né? Então, o Atlético, historicamente, o Campeonato Brasileiro de 71 para cá, nós fomos 14 vezes nas semifinais. Né? O Atlético sempre esteve presente, mas chegou um ponto dessa profissionalização, a exigência da profissionalização. E coincidiu no início da construção do estádio, essa é outra história que a gente pode explicar, mas e aí o Rubens Menin, e o Rafael, Ricardo, muita gente se reuniu aí em torno para a gente dar apoio a essa profissionalização. Então, de fato, em 2020, por coincidência, começa a profissionalização para valer, e aí vem a pandemia. Né? Mas todas as pessoas engajadas e com esse patrimônio que o clube tem, em vários sentidos, eu acho que o clube está seguramente no caminho certo. Nós temos desafios? Temos desafios. Mas o clube está primando por qualidade nas contratações, o investidor, o Rubão, eu chamo de Rubão, o Rubens Menin, ele está oferecendo empréstimos sem juros, sem correção, mas para contratar jogadores jovens, investir efetivamente.
Então, acho assim, e nós estamos numa tacada que no seu fundo, é o estádio. O estádio não é um campo, não é um campo só. E as pessoas, às vezes, imaginam, não, mas o clube tal tem um campo. Não, mas o campo é fácil, o campo não é difícil. Agora, um estádio multiuso, que todo o seu entorno, né? Todos nós conhecemos aí na Europa, você pega o estádio velho, implode e constrói uma arena moderna, né? É o que está sendo feito, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos triplicar a receita que envolve sócio-torcedor e bilheteria, nós vamos triplicar. Isso numa perspectiva assim, conservadora. Então, se a gente continuar nesse embalo, profissionalizando, né? O Sérgio contratou auditorias, está profissionalizando, plano de cargos e salário e tal, e o Conselho Deliberativo também apoiando, eu acho que, se alcançarmos o resultado em campo, aí a máquina explode, realmente nós vamos ter um festival de sucesso e praticamente um case aí do futebol brasileiro. Show. Vai lá, Euler. Tá legal aí a conexão? Voltou. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Lázaro, falando um pouco sobre o trabalho dentro de campo aí do Atlético, o Atlético teve sorte, na verdade, nesse momento, de ter disponível no mercado 2 profissionais do gabarito do Alexandre Matos e do Sampaoli, que são profissionais de muito destaque aqui dentro do país por tudo que eles fizeram. E um dos motivos dessa contratação ter dado certo, talvez tenha sido não só os investimentos, mas a pandemia em si, porque o Atlético teve a possibilidade de montar uma equipe e de desenvolver um plano aí de gestão para essa temporada, junto com a pandemia, nesse período de pandemia, com as contratações, tanto que o Atlético passou a estar no grupo dos 10 clubes que mais contrataram nas últimas janelas no mundo. Então, são quase 140 milhões de reais investidos aí em contratações. Esse projeto do Atlético, a minha pergunta é relacionada a saber se é um plano para esse ano, que tem tudo para dar certo, pelo que o Atlético vem mostrando dentro de campo, mas esse projeto, ele está sendo feito com o São Paulo pensado para 2021, para colher realmente os frutos a longo prazo, até mesmo porque vem uma geração muito boa do Atlético, que é essa geração 2002 aí da base do Atlético, que tem possibilidade de subir, é uma das melhores gerações aí do Brasil. Então eu gostaria de saber se vocês estão trabalhando e se planejando, não só para essa temporada, mas para a próxima. Ô, Euler, muitas coincidências, sabe? Assim, o Atlético, houve uma conscientização geral que o clube, primeiro, tem que investir em segmento de jogadores mais novos, primeiro ponto é esse, uma comissão técnica, né, que conseguisse, né, de fato, praticar um sistema de jogo, né, mais consistente, né? Eu já vivi aqui no Atlético, nós já tivemos, eu fiz a relação outro dia, sei lá, 20 técnicos, né? E eu tenho uma coisa que é a seguinte: em 2015, nós fomos contratar Eduardo Maluf, saudoso Eduardo Maluf, e o Daniel, que era o presidente, e eu, o diretor jurídico. Eu participava muito do futebol e fui, eu e o Maluf e o Daniel, contratar o Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, no final de 2015, ele estava em Gramado, e aí nós fomos lá encontrar com ele. Chegamos lá, ele assentou e ficou eu ao lado dele, o Maluf frontal, o Daniel ao lado. E aí o Maluf perguntou para ele qual que era o pacote dele, quanto que era o preço. Ele falou, não vou falar preço, não. Primeiro aqui, ó, aí abriu um trabalho que tinha em mãos com 10 laudas, e começou a explicar como é que ele trabalhava.
né? E eu já conheci o Marcelo Bielsa, é louco, né? E aí ele foi detalhando, passo a passo, o modelo de jogo. Para ele chegar ao modelo de jogo, qual o perfil de jogador que ele teria? Aí foi pegando nosso elenco e olhando assim, olha, esse jogador que você contratou recentemente, isso aqui não serve. É isso aqui, tem que fazer isso e tal, tal. Explicando. Imprensa, não tem imprensa dentro do campo. Aí, hein, como? O maluco, não, mas não pode. Mas imprensa, aqui em 2015, a imprensa quase que entrava dentro do campo, do treinamento. Não tem imprensa. A imprensa tem um dia só, marcado antes da entrevista, vai embora. Dirigente não entra dentro das 4 linhas, ele não entra ali, ó, não pode passar. Então, assim, é um trabalho com início, meio e fim. Desde então, eu fiquei, assim, muito impressionado primeiro, com o insucesso de muitos técnicos no Brasil, de futebol, e segundo, com a organização impressionante de alguns. Sabe? E cheguei a algumas conclusões preliminares. Né? Eu acho que, assim, um técnico tipo Sampaoli e outros que tem por aí, ele investe numa equipe que trabalha toda conectada para cumprir um objetivo. E você muitas vezes pega um técnico, tem brasileiros competentes, é bom que se diga isso, mas você tem assim, aí tem um irmão, tem um parente, tem o preparador físico que é cunhado, tem não sei o quê, sabe? Isso explica muito, assim, um pouco do nosso atraso. Então, agora, quando surgiu, por exemplo, o Dudamel. Dudamel tem boas ideias, é um técnico que tem boas ideias, mas é cercado, assim, de profissionais que, assim, estão um pouco abaixo, né, da capacidade de compreensão do futebol moderno e tal. Tem um lá, talvez. E o Sampaoli veio, né, com equipe montada, com esse propósito, o preparador físico executa suas ações, observando o modelo de jogo, sabe? Então, isso coincidiu que nós estamos pensando no futuro, que é o estádio, e a nossa. Mas aí, para isso, a gente precisa preparar, né? Preparar o clube. O clube precisa passar por um processo de profissionalização e precisa, né, investir num elenco muito bom, mais jovem, que você consiga, não só desportivamente, como financeiramente. Eu vou lhe dizer o seguinte, Marrone, por exemplo, assim, o time estando bem, é jogador que tem mercado, né, que tem mercado para os grandes centros, não tem a menor dúvida disso, né? Você tem vários jogadores jovens. E nós temos formado jogadores na base, mas com uma ausência de uma estabilidade no comando técnico, modelo de jogo, etc. Você acaba contaminando esse processo. Vou dar um exemplo, o Marquinhos. O Marquinhos, que num determinado momento nós emprestamos ele para Chapecoense, lá ele não jogou, aí volta desmotivado. Enfim, você não permite o crescimento. Nós temos um menino lá, 16 anos, Savinho, que é um dos grandes promessas do futebol brasileiro, esse menino, que é essa geração, que nós temos uma geração que era sub-15, o sub-17, é uma geração que tem muitos valores. Mas isso, nós precisamos que a equipe principal dê sustentação. Né? Ele está lá na equipe, inclusive, ele está treinando transição, a hora que ele vai, compõe o gol. Tem um centroavante, Filipinho, temos o Caleb, que é o menino um 10, tem outros meninos lá que estão sendo colocados. Então, assim, se realizarmos este ano, e a gente trabalha para isso, mas se não, a gente precisa fazer o alicerce para não só ter uma equipe boa para o ano que vem, mas uma equipe já para uma nova perspectiva de estádio, etc. É esse o propósito. Maravilha.